E na linha para conversar com a gente está o porta-voz do Comando Militar do Leste, Coronel Carlos Chinelli, porque hoje é o segundo dia seguido de uma operação integrada também nos morros do Chapadão e da Pedreira, em Costa Barros. Bom dia, Coronel, como vai? Bom dia, Bianca, bom dia aos ouvintes da CBN. Coronel, essa operação que ontem prendeu 11 bandidos, houve também a morte de um suspeito, como é que o senhor considera aí esse primeiro dia, na verdade, esses 2 dias já, né, de ação integrada nessa área que é crucial ali da Zona Norte, né, com quadrilhas que já tem objetivos muito específicos, como roubo de carga? Qual é a sua avaliação sobre esse momento? Bianca, exatamente como você mesma se referiu, é uma área que nós consideramos aí emblemática, né, do ponto de vista da sua destinação, que é, em geral, utilizada para desova de veículos e cargas roubadas, né? Então, há muito tempo não era desencadeada uma operação incisiva naquela área, né? E isso ficou demonstrado pelos indicadores que nós tivemos aí no dia de ontem. Quase 50 barricadas foram removidas, né? 3 dezenas de carros recuperados, muitas motos recuperadas, cargas roubadas, cargas de bebidas importadas roubadas e outros materiais, né? Tivemos até hoje pela manhã um balanço mais atualizado, 12 presos, 3 menores apreendidos. Então, foi um saldo já esperado em termos de apreensões, e isso tudo, importante salientar, sem que houvesse uma alteração significativa na rotina da comunidade. Nós procuramos desencadear a operação, iniciá-la ainda na madrugada, para assegurar que a área estivesse estabilizada por ocasião do início do turno escolar. Aulas não foram suspensas, o comércio não precisou ser fechado, né? E não houve sequer confrontação. Tudo isso alinhado com a nossa preocupação de que efetivos consideráveis nesses casos são necessários, sobretudo nessas áreas mais conflagradas. São 2 facções se enfrentando, né? Então nós procuramos tomar esse cuidado, permanecemos ainda no dia de hoje. Agora já reduzindo um pouco os efetivos, mas as tropas permanecerão em atividades de revistas, de veículos e de pessoas, patrulhamento sistemático, alguns pontos de bloqueio em algumas vias e também muita atenção a questões de locais possíveis de armazenagem de cargas roubadas, além de remover barricadas também que prossegue, né? Agora, Coronel, o senhor destacou aí pontos bem positivos dessa operação e acredito que um dos principais deles é essa questão do reflexo da consequência para o morador, né, que conseguiu se deslocar apesar dessa operação, até porque há esse cerco feito pelos homens do Exército, das Forças Armadas. Agora, por que esse tipo de planejamento não é feito em outros pontos? Recentemente a gente observou aí tiroteio em outras áreas, um confronto muito intenso, como aconteceu na Maré, que levou à morte do menino Marcos Vinícius. Ontem, o sargento Jason perdendo a vida no Morro dos Macacos, com conflitos e tiroteios que nos levam a entender, leigos apesar disso, né, mas moradores do Rio, que o que é priorizado é a política de confronto e não o planejamento que a gente está vendo agora no complexo do Chapadão e da Pedreira. Por que acontece em alguns pontos e em outros não? Bianca, todas as operações desencadeadas hoje no estado do Rio de Janeiro, elas são centralizadas, né, e coordenadas no mais alto nível, que é o nível da intervenção. Ocorre que, pela natureza dos resultados pretendidos, dos efeitos visualizados, algumas operações elas têm um apoio massivo de tropas das Forças Armadas e outras não têm. As razões são variáveis, em geral, uma questão de aspectos de inteligência e aspectos logísticos, mas também alguns aspectos ligados a maior experiência ou maior familiaridade com determinadas áreas. É claro que ninguém quer o confronto, não se vai partindo para uma operação dessa querendo o confronto, porque o confronto muitas vezes, ou na maioria das vezes, é uma estratégia utilizada pelo criminoso para que, ao atrair
a violência e a letalidade para a comunidade, ele acabe usando aquilo em seu benefício próprio como escudo para se proteger. E ao fazer isso, ele acaba submetendo a população que está ali na comunidade aos danos, né, aos efeitos deletérios de uma confrontação. Porque para o morador é difícil cobrar qualquer tipo de medida ética, né, do bandido, né, respeito. Agora, da polícia, dos militares, o morador cobra, né? Ele quer essa resposta, né? Como eu estou lhe dizendo, a preocupação com evitar esses efeitos, ela é permanente. Agora, muitas vezes, às vezes a inteligência levanta que há uma possibilidade de confronto e o planejamento é feito levando isso em consideração. Em outras vezes, há uma possibilidade de não haver confrontação e essa confrontação acontece e não há essa possibilidade de, naquele momento, como nós fizemos ontem, fazer com que a área fique estabilizada, minimizando o confronto. É claro que o morador não tem qualquer obrigação de zelar pela sua própria segurança. As forças de segurança têm esse papel, inclusive, de preservação de vidas humanas. Mas você pode ter certeza, os nossos ouvintes podem ter certeza, de que preocupações com evitar confrontação são permanentes. E esses efeitos que acontecem não são fruto de um planejamento desorganizado ou sem que essa preocupação esteja sempre presente. Nós temos... Se nós formos analisar quantas operações já foram desencadeadas desde o ano passado, quando a GLO foi decretada no Rio de Janeiro, que é importante salientar que a intervenção começou em fevereiro, mas nós já vimos com operações desde o ano passado. O número de casos em que houve efeitos sobre pessoas inocentes é bastante reduzido. É claro que cada caso, qualquer caso, é trágico e deve ser evitado. Mas nós temos que analisar do ponto de vista estratégico que os dados mostram que a preocupação nossa tem sido atendida nesse sentido de minimizar essas possibilidades, né? Algumas operações são feitas isoladamente pelos órgãos de segurança pública, outras com as Forças Armadas, como foi o caso de ontem, mas em quaisquer delas, essa preocupação é permanente. Uhum. Agora, Coronel, a gente está vivendo um momento muito tenso também para a polícia, né? E aí eu queria saber da tropa, das Forças Armadas também, o senhor responde pelo Comando Militar do Leste. Qual é o sentimento, qual é a sensação de estar nessas operações, sabendo já da morte de quase 60 militares só este ano no Rio de Janeiro? Bianca, nós conversamos nas nossas reuniões com os policiais e com policiais militares e policiais civis, né? O sentimento é um sentimento de motivação para que o trabalho continue sendo feito de maneira a que isso evite de acontecer, né? Que isso pare de acontecer. E isso só vai ser possível, e eles têm a ciência, todos nós que estamos operando nessa situação sensível sabemos que isso só será possível quando os objetivos da intervenção forem alcançados, principalmente o objetivo de recapacitá-los adequadamente. É importante também lembrar que as perdas desses companheiros mortos em ação, elas acontecem no contexto das operações, mas algumas delas também fora dos horários, né? São pessoas que estão sendo muitas vezes caçadas por criminosos por conta de estarem de maneira desprendida, de maneira voluntária, de maneira destemida, enfrentando a criminalidade. É um ônus com o qual nós lidamos no cotidiano, são verdadeiros heróis que mantêm a cabeça erguida apesar de todas as dificuldades pelas quais vieram passando e que agora nós, com a intervenção, estamos tentando reduzir, né, esses gargalos administrativos. Semana que vem, por exemplo, teremos mais uma entrega de um lote grande de viaturas para a polícia, já armamentos de melhor qualidade já estão de posse deles, questões dos recursos que já foram alocados já estão sendo direcionados também para a Polícia Civil. Essa semana mesmo foram anunciados recursos para melhorar a capacidade investigativa. Então é um sentimento coletivo de que isso em algum momento vai
vai terminar, porque cada policial que tomba é o Estado sendo ameaçado na sua integralidade como provedor da segurança pública, né? E nós não podemos permitir que isso aconteça. Coronel, ainda sobre a operação que está acontecendo hoje pelo segundo dia seguido no Chapadão e na Pedreira, ontem um helicóptero sobrevoou a região e os agentes, os militares jogaram panfletos, né, com o número do Disque Denúncia. Já houve algum retorno? O que as tropas esperam dessa medida? Então, Bianca, eu acompanhei a imprensa, na verdade eu convidei, né, os órgãos de imprensa para que pudessem nos acompanhar nesse trabalho de sobrevoo das áreas onde nós estamos operando para testemunhar justamente, não só como nós trabalhamos no sentido de aquisição de imagens com nossos equipamentos de vigilância aérea, como também essa disseminação aérea de formulários de folhetos com dois canais. Um canal para denúncia, né, que nós já temos aí, que é o nosso telefone do Disque Denúncia, o 2253-1177, e também um canal para a nossa ouvidoria da intervenção, porque eventualmente o morador quer fazer algum tipo de reclamação, houve um pequeno dano numa propriedade dele por conta da passagem de uma tropa, e ele tem também esse canal. Ontem, nessa madrugada, estivemos monitorando, após essa disseminação, foram quase 20 mil folhetos, né? E foi muito intensa a contribuição ao longo da noite. Eu mantive aqui um auxiliar permanentemente monitorando. Já temos contribuições significativas que vão ser, inclusive, utilizadas no prosseguimento hoje, na reformulação das linhas de ação que nós vamos passar agora. Passamos a uma segunda fase, né, como eu disse, de manutenção dessa área estabilizada, para que nós possamos, tendo removido essas barricadas, e é importante, o general Braga Neto tem reforçado isso, o Estado se faça presente. Sim. Quando eu me refiro ao Estado, são os órgãos, as secretarias, as agências, né, que possam entrar com a prestação de serviço para que a comunidade possa não se ver subjugada, né, por substituições do Estado fornecidas pelas facções criminosas, né? É isso. Coronel, muito obrigada. Obrigada pela gentileza de conversar aqui com o ouvinte do CBN Rio. Um ótimo trabalho por aí. Bom dia. Muito obrigado, Bianca, pela oportunidade. Um bom dia a todos. Conversei com o porta-voz do Comando Militar do Leste, o Coronel Carlos Cinelli.